Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com um olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. E eu possa dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 21 de junho, continuamos então nossa caminhada bíblica percorrendo os caminhos abertos por Jesus, narrados por Mateus. Hoje chegamos então ao capítulo 3, versículos 13 a 17. Os 4 evangelhos lembram que Jesus foi batizado por João. Então, isso mostra uma grande importância desse gesto, em que Jesus se apresenta para o batismo como um marco do início da sua missão, do seu programa de vida e ação. O batismo é o início da nossa missão. Nele nós somos chamados a seguir Jesus. Hoje, então, a nossa reflexão é um convite a você renovar o seu compromisso batismal, cumprindo a justiça do reino. João vai resistir em batizar o próprio autor do batismo, mas ele diz que é preciso cumprir toda a justiça. Que nós também possamos, pela vivência do nosso batismo, fazer cumprir toda a justiça do reino. Então, tome a sua Bíblia, o nosso texto hoje, capítulo 3, versículos 13 a 17, que será proclamado pela Creusa das Graças, de Ponto dos Volantes, em Minas Gerais. Preparemos então o nosso coração para acolher a palavra de Deus. E uma voz vinda dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Naquele tempo, Jesus foi da Galiléia para o Jordão, ao encontro de João, para ser batizado por ele. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Contudo, Jesus lhe respondeu: Deixe por enquanto, pois é assim que devemos cumprir toda a justiça. Então João concordou. Batizado, Jesus logo subiu da água. Eis que se abriram para ele os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. João pregava o arrependimento e a conversão, preparando o povo para a chegada do Messias. Queria fazer o julgamento e trazer o reino de Deus. Nas palavras de João, Jesus, o Messias, seria um juiz terrível. Qual não é o seu espanto quando ele vê Jesus chegar humildemente como um candidato a mais para o batismo de conversão, ao qual todo o povo estava se submetendo?
João resiste, diz a Jesus que este é quem o deveria batizar e não o contrário. Aí descobrimos a solidariedade de Deus com os homens. Primeiro Deus vem até nós e, embora sem qualquer compromisso com o pecado, faz-se um de nós para nos libertar do pecado e nos levar para o reino de Deus. Descobrimos aqui a grandeza da solidariedade de Deus, já cantada no antigo hino cristão. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Este texto nós encontramos na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Essa trajetória do Filho de Deus é um convite. Também nós devemos fazer o mesmo. Diante da resistência de João, Jesus só diz uma palavra. É a primeira coisa que Jesus diz neste Evangelho e mostra qual o sentido de sua vida e missão. Devemos cumprir toda a justiça. De que justiça se trata? É a vontade ou desígnio ou projeto de Deus para a vida humana. É aquilo que desde a eternidade Deus sempre projetou para toda a sua criação e principalmente para a humanidade, a parte a qual ele confiou toda a sua criação. Deus quer que todos possam usufruir da liberdade, retratada no livro do Êxodo, e da vida, retratada no livro do Gênesis. Liberdade é a capacidade de se descobrir, se aceitar, se amar e participar, com a própria originalidade, participar dos rumos do mundo, da sociedade e da história. Vida é o centro do projeto de Deus e consiste em repartir tudo o que existe com todos. Assim, diante dos nossos projetos egoístas, o projeto de Deus é uma revolução. Deus quer que todos tenham liberdade e vida, a fim de que todos possam repartir com todos aquilo que existe e tudo o que cada um é. Isso é a justiça que Deus quer. Mas Jesus diz devemos. Não é só ele que deve cumprir essa justiça. O verbo no plural quer dizer que também João deve fazer parte desse programa. E com João, todos nós que nos chamamos de seguidores de Jesus. O que fazer? Primeiro, aprender com Jesus, ver tudo o que ele vai dizer e fazer neste Evangelho, e depois continuar tudo o que ele começou. Não há muita escolha. João concordou com Jesus. Se formos coerentes, também nós iremos concordar com ele. Depois do batismo de Jesus, há uma cena de revelação. Jesus sai da água e vê o céu se abrir. O céu na Bíblia é a morada de Deus. Doravante, em Jesus e através dele, o céu vai estar em ligação com a terra. Deus vai estar continuamente em ligação com a humanidade. Pelo céu aberto, Jesus vê o Espírito de Deus como pomba descendo e pousando sobre ele. No livro do Gênesis, o Espírito de Deus revoava sobre o caos, prenunciando toda a criação que viria depois. Agora vai acontecer a nova criação. Com a justiça que Jesus vai cumprir, nascerá um mundo novo, conforme a vontade de Deus. O mais importante, porém, é que a voz que vem do céu declara: "Este é o meu Filho amado, que muito me agrada." Esta simples frase contém muitas alusões a textos do Antigo Testamento, todos muito importantes para compreendermos o significado da pessoa e da missão de Jesus. Em primeiro lugar, o Salmo 2, nos versículos 7, "Você é o meu Filho amado." Jesus é o Filho de Deus e é nessa perspectiva que devemos compreender tudo o que ele diz e faz. O Salmo 2 celebrava o Rei justo do povo de Deus. Jesus é esse Rei justo, mas o texto continua: "O Filho amado." Lembra o Gênesis capítulo 22, versículos 2, quando Deus pede que Abraão sacrifique seu filho único. Também Jesus é o Filho único e amado de Deus que será sacrificado pelo bem de todos. Na luta pela justiça, Deus terá que entregar a sua própria vida. "Que muito me agrada."
Por outro lado, lembra Isaías 42, quando o profeta fala do servo de Deus que teria a missão de libertar a todos. Em resumo, Jesus é o Filho de Deus, o Rei justo, que será sacrificado para realizar a justiça que Deus quer em favor de todos. Como cristãos, como seguidores de Jesus, também nós fomos batizados e recebemos o mesmo Espírito que ele recebeu para cumprir a sua missão. Desculpamo-nos muitas vezes dizendo que Jesus era Jesus, o Filho de Deus e tal e tal. Ora, também nós somos filhos de Deus. Ou achamos que Jesus tinha poderes especiais para fazer o que fez? Ora, quem lhe dava esse poder era o Espírito de Deus, e também nós recebemos esse Espírito. O que nos falta em geral é aceitarmos o compromisso do nosso batismo, levá-lo a sério e nos colocarmos a serviço da justiça que Deus quer. O que nos impede de agir? Não será o nosso comodismo, que muitas vezes prefere ficar nas doçuras do céu em vez de nos encarnarmos na terra para enfrentar a luta que transformará o mundo e a história em novo céu e em nova terra? O Filho de Deus se encarnou. Por que não fazemos o mesmo? Que desculpas usamos para fugir do compromisso assumido em nosso batismo? Que nós possamos então hoje, meditando sobre o batismo de Jesus, fazermos essa mesma experiência. Deus olhou para cada um de nós e disse: este é meu filho, esta é minha filha, muito amado, muito amada. Que Ele coloque o seu agrado em nós, que nossas atitudes agradem ao Senhor, que nós possamos realizar a justiça que Ele espera de nós. Que o Deus, fonte de amor e bondade, então, nos conceda o seu Espírito. Nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Farinhado e Eliane também tem para nós uma mensagem com a sua música. Pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor, vou anunciar o Evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor, vou anunciar a boa nova de Jesus, como profeta recebi esta missão. Onde eu for, serei fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem de cristão.